Se tem uma coisa que os brancos amam, é o blues, mas eles nem sempre amam quem criou o blues. Vamos falar dessa obra que conseguiu unir com maestria o melhor do blues, tornar entendível o hip hop, a importância dos griots, arrancar a atuação incrível do Michael B. Jordan, juntar a Ku Klux Klan, menções a Charlie Patton, Al Capone, em um filme que, muito mais do que um terror com vampiros, é um longa, profundo e repleto de camadas sobre ser negro. Ah, e com performance dupla de Michael B. Jordan nunca é demais lembrar. Sim, é claro que eu tô falando de Pecadores, o mais recente filme do Ryan Coogler, que é uma das obras mais impressionantes, mais cuidadosas e profundas dos últimos anos. Exatamente por mergulhar em todos esses temas com coragem, com maestria e uma profundidade que só um artista tão comprometido com a cultura negra poderia fazer. É um filme que superou completamente todas as expectativas. Pecadores consegue a proeza estratégica de parecer e atrair como um filme blockbuster de vampiros, sendo na verdade uma experiência cultural, política, histórica. Um filme para maiores de 18 anos, com um roteiro praticamente perfeito. Também do Ryan Coogler. Então vamos mergulhar direto nos seus temas mais profundos e simbolismos, destrinchar o significado do filme e analisar o que ele realmente significa. É aquele final, hein? Sim, vai ter spoilers. Então vamos começar. Eu quero muito chamar sua atenção para esse enquadramento específico. Esse é o Elijah. Reparem no nome bíblico. Elijah é um nome hebraico. E o Elijah mais famoso foi, claro, o profeta do reino do norte de Israel no século 9 a.C. Então esse homem aqui se chama Elijah, mas todos o conhecem como Smoke. E ele tem um irmão gêmeo idêntico, chamado Elias, que na verdade é a forma grega do nome Elijah. Um bom detalhe. Ambos, portanto, se chamam essencialmente Elijah. E Elias tem o apelido Stack. Juntos os dois são os irmãos Smoke Stack. Smoke se traduziria para fumaça, e o segundo, que apesar de ser chamado de fuligem na versão em português, teria a tradução literal de pilha, como um monte de alguma coisa, uma pilha de lenhas, por exemplo. Mas quando você une smokestack, a expressão significa chaminé. E eles são figuras notórias que serviram na Primeira Guerra Mundial antes de trabalhar para Al Capone em Chicago. E o ponto de partida do filme é que eles retornaram ao Mississippi para abrir um clube. Agora, esse enquadramento específico ocorre no terceiro ato, depois que Stack foi transformado em vampiro e meio que desapareceu. Então aqui tá o Smoke sozinho. E repare que ele tá usando dois colares, como fez durante boa parte do filme. Um é uma moeda, duas moedas na verdade, mas penduradas na mesma corrente. Então quando se alinham, é difícil perceber. E um colar idêntico com outras duas moedas pertence ao seu irmão Stack. Esse colar, o colar de moedas, parece representar o laço fraternal entre eles. Mas por que uma moeda? Pode refletir o fato de que eles também são parceiros de negócios. Pode também ter algum significado pessoal e familiar para eles. Não descobrimos ao certo, mas o segundo colar usado por Smoke, nós descobrimos é uma bolsinha Mojo da sua esposa, com quem ele se casou por arranjo, a Annie, com quem ele se reconecta durante o filme. Ela era praticante de Hoodoo, a espiritualidade afro-americana. E uma bolsinha Mojo é um amuleto tradicional utilizado especialmente nessa prática espiritual afro-americana. O Hoodoo que combina elementos da espiritualidade africana com tradições populares dos Estados Unidos. Nesse ponto do filme, o Smoke perdeu tudo. O seu irmão se tornou um vampiro. A sua esposa está morta. E agora ele está prestes a buscar vingança contra os membros locais da Ku Klux Klan, cujo líder foi quem lhes vendeu um moinho no início do filme. Então é um momento significativo, ele não tem mais nada a perder. E o que ele faz com os dois colares é notável. Ele remove o colar com a bolsinha Mojo. Talvez o ponto seja que agora ele aceitou a morte da esposa. Ou que ele não quer a proteção da bolsinha Mojo, na qual talvez nem acredite, para a batalha que ele está prestes a enfrentar então. Porque ele sabe que vai ser a sua última. Então ele retira o colar associado à sua esposa, e ao preparar as armas, ele tira o colar de moedas do Stack, idêntico ao seu, que pegou do corpo do Stack depois que ele se tornou um vampiro. Mas ele não coloca o colar de Stack no pescoço. Não.
Ele o pendura sob a arma enquanto parte para a batalha contra a KKK. Quase como para criar a sensação de que ele está indo para a guerra com o irmão ao seu lado, como nos velhos tempos. Eu achei esse detalhe visual de narrativa fascinante. A troca dos colares, refletindo a decisão firme e final desse personagem. E já temos aqui várias ideias espirituais em jogo, mas vamos recuar um pouquinho. Na minha visão, o filme retrata 6 principais religiões ou espiritualidades. Tem o voodoo da esposa do Smoke, a Annie, como já mencionei. Tem o vampirismo em si, que traz uma certa visão de realidade, como a gente vai ver. Tem a religião do povo Choctaw, um povo nativo americano retratado no filme. Eles são retratados como caçadores de vampiros, o que é bem legal. Então, tem o cristianismo, retratado também no filme. Muitos dos moradores dessa área são frequentadores de igreja. A Grace, uma lojista chinesa local, usa uma cruz no pescoço. E depois a KKK, que obviamente é um grupo extremista de ódio, mas que funciona como uma religião em certo sentido. Uma religião horrível. Tem a sua própria teologia, tem os seus rituais. Então, a última espiritualidade presente no filme, acredito eu, é o blues. A música blues. E pode parecer surpreendente, mas a narração de abertura nos diz que em muitas culturas a música é tratada como um lugar de passagem entre a terra e o mundo espiritual. Essa ideia aparece na cultura irlandesa, na cultura nativo-americana, na cultura da África Ocidental. Mas essa ideia vem acompanhada de um alerta. Nós aprendemos que músicos talentosos podem, nas palavras do filme, perfurar o véu entre a vida e a morte, entre o passado e o futuro. E isso une as pessoas de forma extremamente profunda. Mas também pode funcionar como um portal para forças sombrias. Assim, no filme, a música, especialmente o blues, ela é vista como uma força cósmica muito potente. E o seu impacto vai além da compreensão até mesmo dos músicos mais experientes. Criar esse tipo de música é brincar com fogo. É maravilhoso, mas também é extremamente perigoso. E a jornada espiritual que mais interessa ao filme é a de Sammy. Nós o encontramos pela primeira vez na igreja do seu pai. O seu pai é pastor. E os dois estão discutindo o trecho bíblico que vai ser pregado no dia seguinte. É 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Nenhuma tentação os atingiu que não fosse comum aos seres humanos. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele providenciará um escape para que possam suportá-la. Esse é um trecho muito interessante de se levantar num filme chamado Pecadores. Nesse versículo, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus nunca vai colocar alguém numa situação onde pecar seja a única saída. Sempre há uma outra saída. E parte do que precisamos ser salvos é dessa tendência de ceder à tentação, segundo ele. Mesmo havendo sempre um caminho, ainda assim há a tendência das pessoas escolherem o pecado. E isso é parte da nossa natureza decaída humana. O Sammy é um músico extremamente talentoso e quer tocar blues no novo clube fundado pelos gêmeos Smoke e Stack, que são seus primos. É um jack joint, um tipo de bar ou um clube informal, geralmente localizado em áreas rurais ou periféricas do sul dos Estados Unidos, criado e frequentado majoritariamente por pessoas negras durante o período da segregação racial, especialmente entre o fim do século XIX e meados do século XX. A palavra juk vem de um termo da língua gulá, uma língua crioula africana da região da Carolina do Sul e da Geórgia. Jug ou juk, que significa bagunçado, desregrado ou libertino. Joint é uma gíria informal para um lugar, um estabelecimento, ou um projeto ou colaboração. Você já viu que todo filme de Spike Lee começa com a Spike Lee Joint. Mas então, o pai de Sammy o adverte fortemente contra esse plano que ele tem. Porque o pai de Sammy reconhece o poder da música e a sua capacidade de invocar forças sombrias. E ele diz: você continua dançando com o diabo. Um dia ele vai te seguir até em casa. Sammy então decide sair da igreja, a casa do seu pai, rumo à festa no estilo do filho pródigo. E o que se segue é uma noite que sai completamente do controle. Mas que começa bem. O clube reúne as pessoas para as quais ele foi criado. E a música, ela é arrebatadora.
Eu fiquei impressionado, e você também, com o plano sequência em que a câmera circula entre os personagens, enquanto o Sam toca a guitarra e canta. É a cena do filme, e você sabe exatamente do que eu estou falando. Nessa cena nós percebemos que espíritos do passado e do futuro estão sendo invocados, estão se misturando aos presentes. Existem 6 eras musicais e estilos presentes na grande cena de Sammy no Juke Joint. O blues com Sammy cantando I Lied to You, o rock and roll com a aparição do homem com uma guitarra elétrica, cujo instrumento ainda nem existe na perspectiva daqueles personagens. Tem o hip hop ao mostrar as pessoas com agasalhos esportivos fazendo break dance no meio da multidão e um DJ operando uma picape no palco. Tem a música tribal africana com seus tambores. Tem o gospel com um coral que pode ser ouvido ao fundo. E tem o Shiku, uma forma de teatro musical que existe há milhares de anos na China, combinando canto, dança e artes marciais, e que reflete a herança cultural da Gracie e do Bochol, sobre o qual nós vamos falar mais adiante. E essa cena inacreditável embaralha a fronteira entre sonho e realidade. Na visão, o prédio pega fogo e desmorona ao redor dos dançarinos, uma ilustração da liberdade que parece acompanhar a música. E a canção que o Sammy está cantando é da sua autoria e é notável. Ele diz que é pro seu pai e explica como foi bem criado. Foi criado na fé cristã, mas tem uma obsessão secreta pelo blues. Um veterano do blues chamado Delta Slim o encoraja nisso, explicando que o cristianismo é religião imposta a eles pelos brancos americanos. Mas o blues remonta aos nossos ancestrais, e é aí que o filme chega no fim das contas. O blues é visto como uma espiritualidade verdadeiramente transcendente, algo que todas as culturas estão tentando alcançar de alguma forma. Mas o cristianismo é enquadrado, ao menos por alguns, como a religião do homem branco. E, no entanto, o cristianismo, é engraçado, teve origem no Oriente Médio. E as igrejas na Índia, no Iraque, na Etiópia e em muitas outras nações orientais são mais antigas que a igreja na Inglaterra. Portanto, o cristianismo não é, por origem, uma religião do homem branco. Mas eu entendo que, dado o quanto foi distorcido e usado para justificar a exploração ao longo da história, ele venha muito carregado dessas bagagens. Então Sammy, conhecido como Preacher Boy, agora está fazendo o que ele ama, tocando blues com o violão que, ele pensa, pertenceu ao lendário Charlie Patton, conhecido como o pai do Delta Blues. E a presença desse instrumento, ela não é aleatória como nada no roteiro. Patton é uma figura real, símbolo máximo das raízes culturais negras no sul dos Estados Unidos, especialmente no Mississippi, onde o blues nasceu. E a partir daqui, nós acompanhamos então seu mergulho na tentação. E ele comete adultério com uma mulher casada. E Stack, ao reconectar-se com a sua ex-namorada, Mary, também comete adultério com uma mulher casada. E tudo isso acontece nesse ambiente cada vez mais hedonista, alimentado por álcool. Mas então a narrativa toma um rumo radical. Uma nova espiritualidade entra em cena. Os vampiros aparecem. São vampiros do estilo clássico de Bram Stoker. Imortais, não envelhece, têm presas, podem dar saltos enormes, precisam ser convidados para entrar no local e são repelidos por alho. Se mordem alguém, essa pessoa morre e retorna como um vampiro. E só podem ser mortos com a clássica estaca no coração ou pela luz do sol. E aqui está um ponto extremamente interessante. Eles oferecem uma espécie de salvação falsa. Eles dizem: deixe-nos morder você, deixe-nos transformá-lo em vampiro e você se juntará à nossa comunidade musical de amor, livre da opressão do mundo, livre do racismo de grupos como a KKK e outros. E é uma espécie de vida eterna, um tipo de paraíso na Terra. É isso que os vampiros afirmam oferecer. Essa promessa e essa tentação lembra muito Gênesis 4, no qual Deus diz a Caim: o pecado está à porta, à tua espera. No filme, literalmente, os vampiros estão à porta do clube. E a pessoa que mais desejam é o Sammy, o mestre músico. E as palavras de Jesus, em Mateus 16, são bastante emblemáticas para analisarmos isso também. Do que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que alguém poderia dar em troca da sua alma? E se me parece reconhecer isso, de certa forma,
Por um momento, ele se arrepende de não ter ouvido os conselhos do pai. Ele acredita que o diabo realmente o encontrou na forma desses vampiros, e que se tornar um deles seria vender sua alma. Mas infelizmente, durante a batalha que se segue, muitas pessoas são transformadas em vampiros contra a própria vontade. E Sammy é confrontado pelo vampiro original, o Remick, nas águas ali próximas do clube. É uma espécie de batismo perverso. O Remick mergulha Sammy repetidamente na água, tentando desesperadamente transformar ele em vampiro. Só que Sammy o rejeita. Ele reza o Pai Nosso e ele contra-ataca Remick com a sua guitarra, que estava preciosa para ele. Mas é a estaca no coração, cravada por Smoke, que finalmente mata Remick. E o nascer do sol mata a maioria dos outros vampiros. Então, como eu já mencionei no início, Smoke vai atrás da KKK. E nessa batalha ele é mortalmente ferido, mas tem uma visão da esposa dele morta, Amy, cuidando da filhinha bebê deles. Mas o que essa visão significa? Confirma o sistema de crenças do Voodoo da Amy e a sua visão do pós-vida? É uma alucinação? A resposta fica em aberto. Quanto a Sammy, ele retorna à igreja do pai, é como o filho pródigo voltando para casa. E antes de considerarmos a decisão final do Sammy, vale refletir. Seu pai, será que era um bom pai? Ele fez algo errado? Se poderia argumentar que ele foi rígido demais ao proibir o Sammy de tocar blues. Mas no contexto do filme, os seus temores acabaram se mostrando extremamente justificáveis. A música de Sammy, de fato, invocou forças sombrias do além e muitas pessoas morreram. O Sammy, inclusive, cometeu adultério nessa festa. Então o pai do Sammy tinha razão em se preocupar com ele andando com os gêmeos Smokestack. E ainda assim, o pai de Sammy quer receber o filho de volta, óbvio, de braços abertos. Tem o perdão. Ele só pede que Sammy largue o que sobrou da guitarra e deixe o blues para trás. Não precisa abandonar a música por completo, porque de fato tem um lindo coral gospel na igreja cantando This Little Light of Mine quando Sammy chega lá. Mas o Sammy diz não. Ele parte novamente para as terras distantes e se torna um bem-sucedido músico de blues. Assim, no fim das contas, o filme parece tratar o blues com a sua espiritualidade mais transcendental. É o que prevalece. Isso fica claro na cena pós-créditos. Os vampiros Stack e Mary aparecem para o velho Sammy em um bar. E Sammy, nessa fase mais velho, é interpretado por ninguém menos que o Bud Guy. E o Stack e a Mary perguntam se ele quer se tornar um vampiro. Só que ele recusa, ele diz que já viu o suficiente e não quer ser imortal na Terra do jeito que ela é. Isso é mais que compreensível. Ele se afastou do cristianismo da sua juventude e rejeitou a falsa salvação dos vampiros. Mas qual é a esperança, de fato, para um homem que dedicou sua vida inteira ao blues? No fim, enquanto os três personagens relembram tudo o que eles podem dizer, que o dia em que todos se reuniram naquele moinho foi o melhor dia das suas vidas, antes de tudo virar um banho de sangue. Foi um momento fugaz, transcendente, de comunhão. E com isso o filme finaliza e se complementa de forma bastante sutil. Ele não endossa totalmente a decisão de Sammy de se afastar do pai, com seu final com um tom de melancolia misturada com arrependimento. Dito isso, ao longo de todo o filme, Blues está claramente associado à liberdade, está ligado a se libertar do racismo e da escravidão, algo com o que todos podemos concordar. Mas para Sammy, também passa a representar a liberdade dos pais. Ele abandona a família, abandona a igreja, para seguir o que considera um chamado mais elevado, o blues. Então, é um filme de terror bem pós-moderno. A jornada do Sammy envolve rejeitar sua criação, rejeitar a perspectiva cristã, tida como supostamente simplista e restritiva, sobre o bem e o mal e se voltar para algo mais adulto, emocionalmente. E todos os personagens do filme, exceto o pai de Sammy, são moralmente ambíguos. Até os vampiros, que a princípio parecem demônios, se veem como a junção de Deus, da terra e da besta. E isso não é inteiramente refutado pelo filme. Então o filme inclui várias espiritualidades diferentes. E o filme parece ver todas essas espiritualidades como verdadeiras em algum grau, com exceção da Ku Klux Klan, é claro. Sim, essa é a única que o filme condena abertamente como irremediavelmente má, como não poderia deixar de ser. Mas para que o filme possa chamar a KKK de má, ele precisa estar apelando a algum bem supremo.
E no filme não é óbvio onde reside essa fonte de bondade. Tá na cosmovisão nativa-americana, no voodoo, no cristianismo, no blues. O blues é o que sai por cima. Num filme tão sofisticado e complexo, ao mergulhar em todas essas questões espirituais, filosóficas e práticas sobre ser uma pessoa negra, seja em que época for. Vamos ver sob o prisma do Elijah e Elias Smokestack, interpretados por um impressionante Michael B. Jordan num duplo papel. O retorno dos gêmeos para o Mississippi dos anos 30, em plena segregação racial, depois de trabalharem com Al Capone em Chicago, ele é um símbolo fortíssimo. A escolha deles de voltar para sua comunidade e investir no próprio povo reflete a experiência real de muitos negros americanos que, após migrarem para o norte em busca de melhores condições, decidiram retornar ao sul com dinheiro e com novas perspectivas. Trabalhando com o crime organizado em Chicago, os gêmeos viviam a rota pragmática de sobrevivência que alguns veteranos negros tiveram depois da guerra. Eles tinham treinamento militar, conheciam táticas, logística, disciplina, armamento. Isso tornava eles extremamente valiosos no submundo do crime, trabalhando como segurança em bares clandestinos, operadores de bebidas ilegais, cobradores, motoristas e até gerentes de casas de apostas clandestinas. Às vezes trabalhavam de forma independente, outras sob o comando das famílias mafiosas que precisavam de homens fortes, de homens confiáveis, e que, por serem negros, não eram oficialmente aceitos, eram subempregados e explorados. Ainda assim, eles mantinham operações críticas no dia a dia da economia clandestina durante a Lei Seca. E na página oficial da trilha do filme no Spotify, era possível encontrar alguns easter eggs que ofereciam planos de fundo envolventes para a gente saber mais sobre partes da história. Tem páginas de jornais que revelam, por exemplo, assaltos a bancos. Em um desses assaltos, tem a descrição da personalidade dos irmãos segundo testemunhas oculares. Stack é apresentado como carismático e articulado, o Smoke mais violento e impulsivo. Pelo ano de publicação, 1924, nós sabemos que esse crime ocorreu bem antes dos eventos do filme. E a segunda página mostra os conflitos entre a máfia italiana e a máfia irlandesa em Chicago, após a prisão do Al Capone. O jornal informa que ambas as facções acusam uma a outra de roubar um carregamento de bebidas alcoólicas ilegais. Enquanto isso, os irmãos Smokestack enchem o seu clube com caixas de cerveja irlandesa e de vinho italiano, o que os coloca diretamente no centro da guerra entre as gangues do norte. Isso foi o que os irmãos Smokestack tiveram que fazer para criar o seu espaço próprio, livres do olhar explorador dos brancos, onde pudessem ter controle econômico e cultural completo sobre a sua produção. Isso é exatamente o que Ryan Coogler fez na sua carreira com Pecadores. Após grandes filmes, como as franquias Pantera Negra e Creed, ele volta às suas origens para contar uma história essencialmente negra, mantendo o controle criativo e econômico sobre a sua obra. Tanto que Ryan Coogler negociou um acordo raríssimo com a Warner Bros. Corte final do filme e participação no lucro bruto desde o primeiro dólar. Ou seja, o Coogler começa a receber a sua parte assim que o filme estreia nos cinemas, sem precisar esperar que o estúdio recupere o investimento, como é praxe. Mas o pedido que realmente fez alguns estúdios travarem foi outro. O Coogler queria que os direitos sobre o filme retornassem para ele depois de 25 anos. Isso, meus amigos, é história sendo feita diante dos nossos olhos. Essa decisão não é apenas criativa, mas profundamente política e histórica. É o povo negro tomando posse daquilo que é seu por direito. E faz isso a partir de um filme muito profundo e bem escrito, que traz camadas em uma camada ainda mais complexa. A relação com outros imigrantes, como os irlandeses, também marginalizados nos Estados Unidos, mas que em alguns casos se tornaram agentes de exploração. Tudo começa com Remick, o vampiro líder, que é um irlandês que chega à América num navio chamado The Celtic Hare, claramente inspirado no navio lendário do Drácula, o Demeter. Remick
é o primeiro vampiro a chegar à região e funciona como um paralelo poderoso aos imigrantes europeus, especialmente os irlandeses, que também eram vistos como uma espécie de praga pela sociedade americana. O catolicismo ele chegou na Irlanda com muito impacto no século V, por meio de missionários como São Patrício, que era britânico e romano. Se o Remick se lembra disso, então ele estava vivo na época, ou carregava as memórias de quem o transformou, que teria vivido durante esse tempo. Durante séculos, o Império Britânico ele oprimiu os católicos irlandeses de maneira extremamente violenta, sem direito ao voto, sem direito à propriedade, sem acesso à educação religiosa. E essa opressão acabou fundindo o catolicismo à identidade irlandesa. E após eventos como a conquista da Irlanda por Oliver Cromwell, dezenas de milhares de irlandeses foram capturados, foram vendidos e foram enviados às colônias, como Barbados, Jamaica e a colônia da Virgínia, nos Estados Unidos. Muitos foram literalmente chamados de escravos brancos. Foram anunciados em jornais, foram leiloados, foram espancados, violentados e levados ao esgotamento físico. E embora fossem servos contratados e temporários, ao contrário da escravidão hereditária imposta a indígenas e aos africanos, o tratamento era brutal também. O que torna Remick um vilão especialmente poderoso é o fato dele tentar roubar e assimilar a cultura negra, representada pela música do Sammy, algo que não lhe pertence e que jamais poderá realmente absorver. Essa tentativa de apropriação cultural violenta, ela é central na trama e ela reflete uma discussão extremamente atual. A forma como Ryan Coogler retrata esse contexto é extremamente cuidadosa e cheia de camadas. O filme também mergulha nas relações com os sino-americanos no sul dos Estados Unidos, a partir da presença do casal chinês Grace e Bo Chow. Eles precisam operar duas lojas distintas. Percebeu isso? Uma para clientes brancos e outra para clientes negros. Uma em frente da outra. Isso não é só um detalhe de roteiro, é uma representação precisa e cortante da lógica racista do Jim Crow, em que asiáticos, apesar de sofrerem discriminação, ainda atuavam como uma espécie de meio-campo racial, funcionando como amortecedores comerciais entre negros e brancos. Após a Guerra Civil, os negros começaram a criar suas próprias estruturas econômicas, com cidades como Mount Bayou, por exemplo. O Smokey, ele menciona essa comunidade numa conversa com o Sammy, sugerindo que ele vá até lá ou vá a lugares como Rosewood, como Tulsa, como Greenwood, ou até partes do Harlem, onde médicos, banqueiros e agricultores negros prosperavam com independência. Mas a elite branca, temendo esse crescimento, ela criou um sistema de contenção. Imigrantes chineses, recém-saídos do trabalho forçado nas ferrovias e barrados dos bairros brancos, eram direcionados legal e economicamente para as comunidades negras. Isso com apoio secreto de bancos e cadeias de suprimento brancos. Negócios sino-americanos se tornaram a linha de frente da extração de recursos. Mercadinhos, lavanderias, bares, restaurantes e lojas de bebidas capturavam os dólares negros e escoavam os lucros para fora das comunidades, sem retorno. Enquanto isso, empreendedores negros eram sistematicamente impedidos de competir. Políticas de empréstimo racistas, zoneamento urbano, intimidação. Comerciantes chineses, embora também marginalizados, ganhavam o terreno para operar acima dos negros, mas ainda abaixo dos brancos. Eles podiam abrir lojas, mas eram raramente donos da terra. O capital, os bancos, os contratos fluíam pelos sistemas brancos. A população negra não tinha suprimento local, nem acesso a alimentos ou serviços básicos. Era um ciclo constante de consumo que drenava a riqueza a cada compra. E muito disso continua até hoje. Nos anos 50 e 60, o movimento pelos direitos civis foi um golpe extremamente decisivo. A luta contra a segregação era justa, mas a integração teve consequências econômicas devastadoras. Quando negros puderam finalmente comprar em lojas brancas, estudar em escolas brancas, trabalhar em escritórios fora das suas comunidades,
as cidades e os negócios negros foram abandonados em massa. Os jovens talentos, médicos, professores, advogados, migraram para cidades brancas. O dinheiro negro passou a circular diretamente nas economias brancas, em vez de permanecer nos bairros negros. As vitórias sociais dos direitos civis fecharam as portas econômicas da independência negra. Isso nunca foi totalmente reconstruído. Foi isso que acabou com comunidades como Mount Bayou. A tragédia não é que os negros buscaram liberdade. A tragédia é que o tipo de liberdade oferecida foi justamente aquela que desmontou seus sistemas de propriedade, de empreendedorismo e de autossuficiência, deixando eles, as pessoas negras, mais vulneráveis economicamente do que nunca. Curiosamente, o filme toca nesse tema. Eu percebi que Remick e Mary, eles ficaram extremamente preocupados depois que a Amy foi mordida. O Smoke cumpriu a promessa de matar ela antes que ela se transformasse em vampira. O verdadeiro alvo de Remick era Sammy, mas ele também queria absorver os conhecimentos e os dons da praticante do voodoo. A Amy já havia previsto a sua própria morte ao jogar os ossos na mesa de apostas, e não queria que o seu saber fosse usado por Remick. Se conseguisse converter Anne ao vampirismo, o Remick teria uma poderosa aliada para conseguir persuadir o Smoke, que seria outro trunfo, dada a sua habilidade tática e o irmão recém-transformado. A tríade, Sammy, Anne e os gêmeos eram o Dream Team. Se o Remick é esse vilão fundamental, os próximos vampiros que vemos também são extremamente significativos. 2 membros brancos da Ku Klux Klan, Bert e John. Coughlin não deixa margem para dúvidas aqui. O vampirismo em pecadores é uma metáfora direta para o racismo estrutural, para a exploração e para o roubo sistemático da cultura negra. O branco explorador é retratado como um vampiro literal, sugando não apenas o sangue, mas a vida, a cultura e a identidade daqueles que oprime. Retratada principalmente através do blues. E o que os vampiros desejam não é só o sangue, mas também essa conexão poderosa que o Sammy tem com seus ancestrais. Essa conexão profunda e poderosa de nós negros com a nossa cultura. E isso é ricamente sintetizado na fala contundente do Slim, que talvez seja o que melhor resuma toda a profundidade, complexidade e importância desse grande filme que é Pecadores. É a frase com a qual eu abri esse vídeo e com a qual eu encerro. Os brancos amam o blues, mas odeiam quem o faz. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e chegado até aqui. Então o que eu vou te pedir não é nada, já que você certamente gostou do que viu. Clica no botão hypar desse vídeo. E também considere se tornar membro do canal e apoiar ainda mais as novas produções por aqui. E por favor, compartilhe esse vídeo em todo lugar que você puder. Manda por WhatsApp, cola no Facebook, nos Stories, poste no X, poste no Threads, para mais gente que você gosta poder acessar o fruto dessa pesquisa profunda que eu fiz. E claro, deixe o seu like aqui, que é como se você estivesse me dando um abraço. E fica aqui o meu super abraço para você e até a próxima.